Informação local para você, estamos chegando mostrando que a Travessa Belo Horizonte está interditada porque o Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse momento em um pensionato. Foi chamado para lá, a Ana Contato tem as informações, os detalhes urgentes para nós, Ana. Boa noite, Bugans. Olha só, Edgar te mostrando ao vivo aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, também o carro do tenente, ou seja, veio aí o alto escalão, como você disse, a gente está aqui na Travessa Belo Horizonte, região central da cidade, porque o bombeiro acabou de receber um chamado, acabou de chegar e, claro, nós viemos junto para atender a um incêndio aqui neste pensionato. A princípio, a informação que nós recebemos e que os próprios bombeiros receberam é que seria em um restaurante bastante conhecido aqui na região, mas teria sido aqui neste pensionato. E olha só, a gente vê que os moradores saíram aqui, vieram todos pro lado de fora, já assim, bastante assustados. Tem uma senhora, inclusive, que está sentada aqui tomando água, muito nervosa, estava chorando. É claro que a gente vai deixar ela dar uma descansada ali, dar uma respirada, mas os moradores conseguiram contar para os bombeiros como foi que tudo teria acontecido. Eu vou tentar chegar em um morador ali, Buganza, para ver. Eles estão conversando com os bombeiros, mas ele chegou a conversar comigo e ele disse que sentiu o cheiro muito forte, realmente, de queimada, a gente percebe daqui. Deixa eu ver se ele fala conosco para explicar, porque ele foi um dos primeiros que conseguiu conter essas chamas. Senhor, dá licença, fala com a gente. Não, eu quero falar com o senhor mesmo. Como é que foi a situação? O senhor sentiu o cheiro de queimado? Como é que foi? As mulheres aqui, elas sentiram o cheiro e toda apavorada. Eu estava no meu quarto. E a hora que eu cheguei na garagem, elas apavoradas já abriram o portão, mas os outros rapazes nós saímos correndo com um balde para apagar. E graças a Deus conseguimos apagar. Foi onde esse fogo? Nos fundos onde tem a máquina de lavar, que na manta térmica que deu curto. Então foi um curto-circuito a princípio? Isso, a princípio foi um curto-circuito que deu na manta térmica que começou a pegar fogo. E teria sido em que cômodo do pensionato aqui? Não, na área externa. Só é onde tem a máquina de lavar, tem, né? Nos fundos, né? Então, felizmente, os próprios moradores aqui que conseguiram conter o fogo antes mesmo da chegada do bombeiro. Com certeza, graças a Deus nós chegamos a tempo, os outros rapazes aqui chegamos a tempo e conseguimos apagar. Como que é mesmo o nome do senhor? Eduardo. Seu Eduardo, obrigado por conversar com a gente. Mesmo o seu Eduardo e outros moradores tendo apagado o fogo, eles acionaram os bombeiros. A gente vê que os bombeiros, inclusive, estão tirando os outros moradores daqui de dentro do pensionato. Ó, vou tentar conversar com o Tenente Moreto, que é o responsável aqui, para ver que tipo de intervenção eles tiveram que fazer, se é que tiveram que fazer alguma coisa. Tenente, dá licença, consegue falar com a gente? Tenente, teria sido um curto-circuito, vocês precisaram fazer algum tipo de intervenção? Boa noite. Boa noite. Não, a gente só fez a orientação para o pessoal quando chegaram aqui, quando a nossa equipe chegou aqui já tinha encerrado, eles tinham mesmo combatido, a gente só desligou a chave geral, né? Mas foi identificado lá em cima alguns fios derretidos, então pode ter sido um curto-circuito sim, mas foi orientado o pessoal a fazer uma revisão com o eletricista antes de ligar a chave geral de volta da residência. Tenente, eu estava conversando com o morador, ele falou que eles jogaram água, mas teria sido uma pane elétrica. Até para quem está em casa assistindo a gente, esse é o mais recomendado em caso de curto-circuito ou não? Na verdade é assim, se você desliga a chave geral, daí você pode tocar água, né? Mas eles tiveram um pouco de sorte, tá? Até foi orientado ali. É ruim pensar nisso no geral, mas em caso de incêndio, a primeira coisa é desligar a chave geral, né? Daí você tem, teoricamente, o risco elétrico fica perdido, né? Nesse caso, no geral. Assim. Nesse caso aqui, alguém acabou se machucando? Teve algum tipo de dano? Tem bastante fumaça lá em cima, então provavelmente, provavelmente não, com certeza a parte elétrica vai ter que revisar inteira, deve ter tido um problema. E tem um pouco de fumaça, mas ninguém se machucou não. Estavam tirando os moradores aqui mais pelo susto mesmo, por causa da fumaça? Sim. Como acumulou um pouquinho de fumaça lá em cima, teve que orientar e tem com certeza fazer a remoção deles, né? Para a segurança deles mesmo. Dá para imaginar qual seria a origem, tenente, desse curto-circuito? A princípio, não, né? A gente viu o fio derretido próximo do telhado, foi onde estava o foco do incêndio. Poderia ser por ali, mas assim, não poderia afirmar de primeira, né? Ótimo, Tenente. Obrigada por conversar com a gente ao vivo. Buganza, então, só a nossa equipe aqui, como sempre, em cima do lance. Bombeiro saiu, a gente saiu junto. A princípio, então, a informação que nós recebemos era de que esse incêndio seria em um restaurante muito tradicional aqui da cidade de Londrina, na Travessa Belo Horizonte. Para você que está chegando na Cidade de Alerta agora, região central da cidade. A travessa estava com o trânsito impedido. Agora que os bombeiros já fizeram esse trabalho, infelizmente ninguém se machucou, nenhum dano estrutural a esse pensionato. Como ninguém se
se machucou. Agora eles estão indo embora, mas a gente segue no plantão. Qualquer ocorrência, você sabe que você fica sabendo primeiro aqui no Cidade Alerta. 18h14, obrigado, Ana, pelas informações e os detalhes. O nosso Edgar na imagem, a nossa equipe girando a cidade. O nome do programa já diz, né? Cidade Alerta, aconteceu. Uma ação local para você, estamos chegando, mostrando que a Travessa Belo Horizonte está interditada porque o Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse momento em um pensionato. Foi chamado para lá. A Ana Contato tem as informações, os detalhes urgentes para nós, Ana. Boa noite, Bugans. Olha só, Edgar te mostrando ao vivo aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros, também o carro do tenente, ou seja, veio aí o alto escalão, como você disse, a gente está aqui na Travessa Belo Horizonte, região central da cidade, porque o bombeiro acabou de receber um chamado, acabou de chegar e, claro, nós viemos junto para atender a um incêndio aqui neste pensionato. A princípio, a informação que nós recebemos e que os próprios bombeiros receberam é que seria em um restaurante bastante conhecido aqui na região, mas teria sido aqui neste pensionato. E olha só, a gente vê que os moradores saíram aqui, vieram todos pro lado de fora, já assim, bastante assustados. Tem uma senhora, inclusive, que está sentada aqui tomando água, muito nervosa, estava chorando. É claro que a gente vai deixar ela dar uma descansada ali, dar uma respirada, mas os moradores conseguiram contar para os bombeiros como foi que tudo teria acontecido. Eu vou tentar chegar em um morador ali, Buganza, para ver. Eles estão conversando com os bombeiros, mas ele chegou a conversar comigo e ele disse que sentiu o cheiro muito forte realmente de queimada. A gente percebe daqui. Deixa eu ver se ele fala conosco para explicar, porque ele foi um dos primeiros que conseguiu conter essas chamas. Senhor, dá licença. Fala com a gente. Não, eu quero falar com o senhor mesmo. Como é que foi a situação? O senhor sentiu o cheiro de queimado? Como é que foi? As mulheres aqui, elas sentiram o cheiro e toda apavorada. Eu estava no meu quarto. E a hora que eu cheguei na garagem, elas apavoradas já abriram o portão, mas os outros rapazes nós saímos correndo com um balde para apagar. E graças a Deus conseguimos apagar. Foi onde esse fogo? Nos fundos onde tem a máquina de lavar, que na manta térmica que deu curto. Então foi um curto-circuito a princípio? Isso, a princípio foi um curto-circuito que deu na manta térmica que começou a pegar fogo. E teria sido em que cômodo do pensionato aqui? Não, na área externa. Só é onde tem a máquina de lavar, tem, né? Nos fundos, né? Então, felizmente, os próprios moradores aqui que conseguiram conter o fogo antes mesmo da chegada do bombeiro. Com certeza, graças a Deus nós chegamos a tempo, os outros rapazes aqui chegamos a tempo e conseguimos apagar. Como que é mesmo o nome do senhor? Eduardo. Seu Eduardo, obrigado por conversar com a gente. Mesmo o seu Eduardo e outros moradores tendo apagado o fogo, eles acionaram os bombeiros. A gente vê que os bombeiros, inclusive, estão tirando os outros moradores daqui de dentro do pensionato. Ó, vou tentar conversar com o Tenente Moreto, que é o responsável aqui, para ver que tipo de intervenção eles tiveram que fazer, se é que tiveram que fazer alguma coisa. Tenente, dá licença, consegue falar com a gente? Tenente, teria sido um curto-circuito, vocês precisaram fazer algum tipo de intervenção? Boa noite. Boa noite. Não, a gente só fez a orientação para o pessoal quando chegaram aqui, quando a nossa equipe chegou aqui, já tinha encerrado, eles tinham mesmo combatido, a gente só desligou a chave geral, né? Mas foi identificado lá em cima alguns fios derretidos, então pode ter sido um curto-circuito sim, mas foi orientado o pessoal a fazer uma revisão com o eletricista antes de ligar a chave geral de volta da residência. Tenente, eu estava conversando com o morador, ele falou que eles jogaram água, mas teria sido uma pane elétrica. Até para quem está em casa assistindo a gente, esse é o mais recomendado em caso de curto-circuito ou não? Na verdade é assim, se você desliga a chave geral, daí você pode tocar água, né? Mas eles tiveram um pouco de sorte, tá? Até foi orientado ali. É ruim pensar nisso no geral, mas em caso de incêndio, a primeira coisa é desligar a chave geral, né? Daí você tem, teoricamente, o risco elétrico fica perdido, né? Nesse caso, no geral. Assim. Nesse caso aqui, alguém acabou se machucando? Teve algum tipo de dano? Tem bastante fumaça lá em cima, então provavelmente, provavelmente não, com certeza a parte elétrica vai ter que revisar inteira, deve ter tido um problema. E tem um pouco de fumaça, mas ninguém se machucou não. Estavam tirando os moradores aqui mais pelo susto mesmo, por causa da fumaça? Sim. Como acumulou um pouquinho de fumaça lá em cima, teve que orientar e tem com certeza fazer a remoção deles, né? Para a segurança deles mesmo. Dá para imaginar qual seria a origem, tenente, desse curto-circuito? A princípio, não, né? A gente viu o fio derretido próximo do telhado, foi onde estava o foco do incêndio.
Poderia ser por ali, mas assim, não poderia afirmar de primeira, né? Ótimo, Tenente. Obrigada por conversar com a gente ao vivo. Bugans, então, só a nossa equipe aqui, como sempre, em cima do lance. Bombeiro saiu, a gente saiu junto. A princípio, então, a informação que nós recebemos era de que esse incêndio seria em um restaurante muito tradicional aqui da cidade de Londrina, na Travessa Belo Horizonte. Para você que está chegando na Cidade de Alerta agora, região central da cidade. A travessa estava com o trânsito impedido. Agora que os bombeiros já fizeram esse trabalho, infelizmente ninguém se machucou, nenhum dano estrutural a esse pensionato. Como ninguém se machucou, agora eles estão indo embora, mas a gente segue no plantão. Qualquer ocorrência, você sabe que você fica sabendo primeiro aqui no Cidade Alerta. 18h14, obrigado, Ana, pelas informações e os detalhes. O nosso Edgar na imagem, a nossa equipe girando a cidade. O nome do programa já diz, né? Cidade Alerta aconteceu, você